Oi, pessoal, já estou um tempão sem mostrar a minha nano micro-horta, que eu não tenho quase vindo aqui. Na verdade, quem está até molhando as plantas, ainda bem que está chovendo, ontem choveu, então ou é a chuva ou é o Ronaldo. E eu sempre brigo com ele que ele tem uma tendência a afogar as plantinhas. Gente, olha só, a minha outra muda de patchouli pegou. Uau! Essa aqui é que tá meio, sabe, tá meio teimosa e não quer ficar igual a tia dela, ou a mãe dela. Então, que é a sálvia. Aqui é um pé de sálvia envergonhado. Uma mudinha que eu peguei um pedaço onde tem bastante mudinhas e plantei ali, mas até agora a danadinha está fazendo caras e bocas, que não quer ficar aqui. Eu sei, esse aqui não, essa é o pior lugar que eu tive uma horta na vida, porque aqui é um lugar feio, insalubre, é bem feio. Então eu coloquei os vasos de plantas e plantei novas coisas, porque sem plantar eu não vivo, para ver se dava uma vida, mas tá ruim, tá ruim, é muito feio. Como que as pessoas podem fazer casas com corredores assim horrorosos? Ai, meu Deus do céu, as pessoas perderam o sentido da beleza. Uma coisa me lembro, quando eu fui criado, pequena, quando eu morava no Piauí, na fazenda, com os meus tios, uma vez minha tia nos levou, tia Marisa nos levou para numa daquelas coisas politiqueiras, época de eleição, né? Então ela visitava todas aquelas pessoas paupérrimas, isso tudo, e ela levava coisas, sanduíches de presunto e queijo. Meu Deus, isso parecia caviar para eles. Mas a coisa que me chamava a atenção, era que no meio daquela miséria toda, chão de terra, aqueles barracos, aquelas casas, que não eram casas, eram quase como os barracos, só que de madeira. Hoje em dia seria talvez até valiosos. Mas naquela época todo mundo chamava de barracos. E no meio da pobreza, daqueles barracos, em cima dos móveis, as mulheres pegavam folha de jornal, folha de revista e faziam panos. Quer dizer, não eram panos, porque transformar o papel em pano elas não conseguiriam, mas elas faziam réplicas daquelas coisas que elas viam, por exemplo, na casa da minha tia, da tia Marisa, que era em cima da mesa, sabe, parecia um tapete de crochê lindo, sabe, que tia Marisa mandava fazer. Tinha umas bordadeiras e tecelãs que ficavam sempre no Rio Parnaíba. Era ali que a tia Marisa arregimentava. Então, era belo, era mais belo ainda
tudo bem, o trabalho das rendeiras e das tapeceiras do Parnaíba era uma coisa belíssima, mas era também muito belo ver mulheres que não tinham nada, onde cair mortas, porque nem salário eles ganhavam, era aquele negócio, tinha um armazém, tipo um armazém que nutria, supria as necessidades dentro da fazenda. Então, o que acontece? Aquelas pessoas, aquelas mulheres, conseguiam fazer de um ambiente, de um espaço paupérrimo, uma coisa bela, bonita. Então, eu me lembro, por exemplo, eu estou vendo ali, eu vejo as minhas acelgas, olha como que elas estão, todas bordadas por bicos de passarinhos. E aí eu não tenho mais coragem, não tenho mais ousadia de colher as folhas, essas folhas, porque a selga eu descobri que é um alimento para os passarinhos. Olha só, eles adoram comer a selga. E como é que eu vou tirar? Vou tirar a comida deles? Nem morta. Olha ali, aquela folha de acelga ficou amiga desse meu alecrim. Eu amo alecrim. Olha só, 2. Eu estou numa cadeira improvisada que Ronaldo conseguiu para mim. É uma antiga cadeira de computador com rodinhas. Então, eu posso me movimentar um pouco melhor agora aqui na minha nanomicro horta, na minha nanomicro chácara. Mas, deixa eu mostrar também para vocês. Aqui o patchouli, meu querido, amado, muito amado patchouli. Deixa eu pegar umas folhinhas para colocar para secar. Já tem umas que já estão quase secas, olha só. Porque eu uso esse patchouli dentro de travesseiros. Fica um cheiro. Uau, meu Deus, olha aqui. É o melhor cheiro do mundo. É o melhor aroma do mundo. Do alecrim também é muito bom. Aliás, de todas as ervas e plantas, elas te oferecem aromas e sabores. Falando em sabor, em sabores, minha querida sálvia. Vocês já viram que eu tenho sálvia até dar com pau. Porque eu morro de medo de perdê-las, de perder uma delas. Outra que eu preciso replantar urgentemente é essa aqui, ó. É a lavanda. Eu não sei o que aconteceu. Ela está se dando bem aqui. Está se dando bem com o manjericão roxo. Está se dando muito bem com o manjericão roxo. E por incrível que pareça, ela também está se dando muito bem com o manjericão anis, que fica perto dela também. É engraçado essas amizades que as plantas estabelecem. Ali, lá aquela... Vou falar baixo, porque isso deve ser um problema para ela. Ali é o manjericão grego. Só que eu acho que, por ser grego, ter presenciado todas
a feitura de todas aquelas estátuas incríveis e tal, ele tem problemas com o tamanho dele. Ele é pequenininho, ele parece uma árvore nanica. Vou falar baixo, porque se eu falar isso, ele pode pode ficar meio zangado comigo. Ainda mais porque ele está perto de uma salsa gigante, é uma salsa italiana, que é fantástica. E o pobrezinho ali, ó, aquela arvorezinha. Mas olha só, ele parece uma árvore. Ele fica todo cheio de dedos porque é baixinho, mas olha só, ele é uma arvorezinha. Mas não quer saber disso. Pode um negócio desse? E aqui o anis, o manjericão anis, que é a coisa mais gostosa do planeta. E que tá dando essa doencinha que eu não consigo. Quer dizer, eu me recuso a colocar veneno. Meu Deus, que cheiro maravilhoso. É esse aqui, ó. O verdadeiro manjericão anis. Deixa eu mostrar mais. O que eu mostro mais para vocês? Eu praticamente não tenho plantado muita coisa, porque vocês sabem, né? Eu não quero falar disso. Eu tô mais ou menos quase que uns 20 dias sem vir a minha nano micro-horta. Ô, gente, torce por mim, torce pela gente, porque eu não vejo a hora de estar num lugar onde o chão não seja essa coisa horrível de cimento, que seja de terra e que de preferência seja nosso mesmo, não seja alugado. Ai, meu Deus. Mas eu sei que a gente vai conseguir. Que vai. Nem que eu tenha 90 anos, mas a gente vai conseguir. E, gente, se eu tiver 90 anos, o Ronaldo vai estar com 100 e poucos. Não, vou diminuir. Nem que eu tenha... Eu já fiz 70, vou fazer 75, meu Deus. Nem que eu tenha 80 anos. Vamos botar 80 anos. Ai, engraçado, antigamente, quando você é jovem, você nem pensa nisso, né? O fator idade. Para mim sempre foi uma coisa como se eu fosse eterna. A idade comigo não estava ligada à morte, nada disso. Era a eternidade. Por falar nisso, a eternidade, o que é a eternidade? Nesses dias eu fui acusada de repetir textos, eu colocar textos repetidos. Sabe, a pessoa colocou isso, ela não sabe o que é a natureza. A natureza é uma eterna repetição. É uma repetição que, vez ou outra, nos surpreende. Quando, de repente, hoje eu não estou vendo nenhuma surpresa aqui, porque está tudo repetido, direitinho. Ali atrás é o povo chama de hortelã-pimenta, mas eu tenho que descobrir qual é essa plantinha. Aquela ali, ó. Ai, meu Deus, eu não posso levantar. Ai, é horrível você ficar presa a uma cadeira, né? Eu já fico presa àquela minha poltrona eterna. Ali, ó, essa aqui. Aquela ali é exatamente essa aqui, que é o povo chama de hortelã-pimenta. Eu não sei que planta é essa.
Ainda não tenho tido tempo nem paciência para procurar. Mas eu sei que ela não é uma hortelã. Ela não tem o aroma da hortelã. Se bem que dizem que minha nora disse que no tempero ela fica fantástica. E no outro dia eu experimentei no tempero. Meu Deus do céu! Au. Eu vou ter um ataque sincopético. Olha o que aconteceu. Vocês fiquem de olho. Quando uma planta de vocês aparecer isso aqui, saiba que isso é trabalho de uma mosca que passa essa praga para todas as folhas. Olha aqui outra. É horrível. Tem venenos que as pessoas colocam, mas eu não vou colocar veneno. Eu sou contra o veneno. Acho que a minha sina será plantar sempre manjericão. Não. Olha aqui. Aqui está o manjericão e do lado o manjericão anis. O senhor manjericão, esse aqui, não protegeu o pobrezinho do manjericão anis suficientemente. Mas eu acho que a minha sina será essa, ter lavandas. Ai, meu Deus, eu tô com pena de transferir, de replantar essas lavandas. Mas eu tenho que fazer isso. Vou ter que fazer. Senão, chega um dia ela morre, né? Para sempre. Mas eu tô vendo que aqui tem mudinhas. Então eu vou ter que plantá-las num outro. Ahá! I have an idea. Tive uma ideia. Oh, meu Deus, eu e minhas ideias. Primeiro eu tenho que puxar um vaso de terra. Não estou conseguindo. Eu tentei puxar. Não, o pior é que esse chão é todo empacado. Oh, Márcia. O que eu pretendo fazer? Eu vou puxar aquele vaso ali que está com terra e vou puxar também os galhos da lavanda e não preciso cortá-los. Isso é uma técnica que eu esqueci o nome. Esqueci completamente. Qual a técnica, o nome? E eu empacada aqui numa porcaria de um declive, não é declive, de uma rachadura nesse chão. Eu tenho que puxar aquela terra ali, aquele vaso, ou aquele ali, para replantar, colocar aqui do lado da lavanda. O certo seria pegar esse aqui, mas se eu me inclinar demais, eu posso cair. Então, eu vou fazer uma loucura, eu vou levantar. Eu vou levantar tudo pelas plantas, tudo pela planta. Eu estou me sentindo, sabe, aquele pessoal da Revolução Francesa, aqueles pobres miseráveis, coitados, quase morrendo de inanição, que estavam com problemas de fome, né, de comida. E lá, tudo pela Revolução, tudo pela Revolução. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou me movimentar? Dona Lavanda, não dava para você estabelecer amizade, por exemplo, aqui,
Não, não dava. Não dava. Eu vou explicar para vocês por que eu tô com essa coisa toda. Para vocês verem como é que vocês pegam uma muda. Olha aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo que tem 3 galinhos? Muita gente vem e corta. Corta aquele pedaço aqui, ó, aqui e planta esse aqui. Acontece que isso é como uma roleta russa, sinto dizer. Pode pegar aquela ali, podem pegar, como também não podem pegar. E você ter sacrificado mudinhas à toa. Então, o que você pode fazer? Ah, eu vou fazer isso, neném. Não adianta ficar zangada comigo, hein? O que eu vou fazer? Eu vou plantar aqui, ó. Aqui e aqui. Eu puxei esse galinho que tem as mudinhas e vou plantar aqui perto dela, da mãe. Porque daqui a pouco essa pobre mãe vai morrer. Tive que falar baixo, porque é triste. Ai, mas ela é uma grande companheira minha. Olha só, no meio dessa devastidão total, ela continua dando flores. Ai, gente, eu não vejo a hora de me mudar, de voltar para a terra. Não essa coisa horrível. Por que esse pessoal, acho que é aquela coisa dos emergentes, eles acham o máximo colocar cimento num lugar que poderia ser um pátio com uma graminha, uma grama, ali uma lavanderia que eles, olha só, olha que coisa horrorosa, como que eles fazem uma lavanderia. É horrível, né? Eu acho horroroso isso. Mas tudo bem, a gente estava precisando mudar, porque, na verdade, a gente poderia ter ficado naquele lance de justiça. A gente morava já há 27 anos na casa, mas quem alugou aquela casa pra gente foi um grande amigo nosso, foi o Eduardo. A gente estava desesperado procurando casa. Ronaldo encontrou com ele na padaria e ele chegou e falou assim: o que houve? Não, estamos procurando casa ali no Cônego, aqui no Cônego e tal. Aí ele pegou a chave, fez assim: pega a minha chave e fica na minha casa, fiquem na minha casa. Minha casa está vazia. Estava realmente vazia, tinha levado tudo, tinha ido embora. Aí o Ronaldo falou: não, não quero isso, a gente quer alugar. Aí ele: tudo bem, tudo bem. Aí os dois foram numa papelaria, compraram um contrato daqueles de papelaria, né? Enquanto o Eduardo foi vivo, nós pagávamos, ele nunca precisou chegar para a gente e dizer: olha, o aluguel vai aumentar. Não, não. Porque o Ronaldo acompanhava um negócio de GPM, sei lá o quê, no jornal. Então, quando aumentava, a gente aumentava o aluguel. Até que um dia o Eduardo simplesmente morreu, né? Foi triste, muito triste. Mas nós continuamos na casa sem nenhum problema, com o mesmo sistema. E, na verdade, o que eu acho é que a gente ficou lá para garantir que as crianças dele, que os filhos dele pequenos crescessem
e tomassem posse daquilo que lhes era de direito. Na verdade, acho que inconscientemente foi a coisa que moveu a gente. E aí a gente saiu de lá porque Daniel veio para cá, para esse lugar de praia que eu não conhecia. E coitado, ele correndo, a gente correndo para sair logo da casa. A gente podia ficar anos mais lá, mas isso não é justo, não seria justo com os filhos do Eduardo. Então, o que a gente fez? Veio no escuro. Não vou dizer que foi ódio à primeira vista. Não, foi decepção olhar essas. Mas aí eu descobri que quase todas as casas dessa região são feitas assim. Claro, veranista é gente que vem só para dar os mergulhos e pegar uma cor, sabe? Eita ferro. Deixa eu indo, gente, porque senão eu tenho que levantar daqui para... Eu tenho que fazer isso, eu tenho que plantar. Espera aí, eu vou ter que levantar dessa cadeira, e o pior é que essa cadeira tem rodinha, e eu tenho medo. Não, mas vamos nós. Eu vou colocar o celular aqui, ou coloco aqui, seguro nos dois bracinhos. Ai, levantei, consegui levantar. Não deu para mostrar para vocês porque eu não tenho um braço de... Se lembra um desenho ou um filme de um super-herói borracha? Era engraçadíssimo. Ele esticava os braços como se fosse um ioiô. Meu Deus do céu, tem que empurrar essa cadeira para ali. Au. Nunca minha nano micro-horta teve tão feia. Desculpe, gente, mas foi falha minha. É falha minha. Esse lugar não é um lugar próprio, propício. Oh, meu Deus do céu, tem que me amparar na parede. Aqui é uma terra que eu estou curtindo de fortalecê-la. Se é que eu posso. Isso aqui, esse ferro enferrujado, era o corrimão da minha escada, da minha antiga casa. Eu espero mesmo que ele enferruje, porque o ferro dá uma força à terra, porque eu não sei se ele terá conserto e eu não sei se eu terei mais uma escada como aquela, que eu subia e descia com segurança e que me levava para um quarto gigantesco, uma sala gigantesca. Não, a sala era acolhedora para um estúdio onde ficava o computador, também bem grande, para o quarto do Daniel, que era bem grande também. Era uma casa, nossa senhora. E o pior, a coisa terrível que o Eduardo quis vender aquela casa para a gente tinha grana na época e a gente não aceitou. E ele ia vender por um preço legalzinho. É a minha merda de uma coisa chamada ética.
Eu aprendi com meu pai isso. Meu pai foi um advogado cuja palavra de ordem dele era ética. Eu pensei, quando ele ofereceu, eu falei, meu Deus do céu, ele ainda tem filhos. Os filhos dele eram pequenos. Eu falei, essas crianças vão crescer e vão precisar. Quando crescerem, de repente ele estará morto, porque ele tinha uns pequenos problemas de saúde, grandes problemas. E como é que essas crianças vão ficar? Aí nós não aceitamos. E não deu outra. O Eduardo morreu pouco depois. A gente podia ter fechado o negócio e tal, e bararacas, mas isso seria uma afronta, inclusive a ele mesmo, porque primeiro ele não estava precisando do dinheiro, segundo, porque você se aproveitar de alguém que está tendo um problema mais psicológico do que físico, é um negócio horroroso, né? É horrível. Então, nós não aceitamos e ficamos lá por 27 anos, pagando o aluguel religiosamente. Outra coisa, a gente podia ter deixado de pagar o aluguel, mas não. Meu pai sempre me ensinou isso, a mim e meus irmãos. Crescer com o braço, com a força dos outros, não é mérito, é vergonha. Então, foi isso. Gente, olha a minha... Vocês sabem o que é isso? Em Friburgo, ela era viçosa. É a segurelha de inverno, a Winter Savory. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar para Friburgo, a gente tem que voltar. Aqui são as minhas hortelãzinhas. Esse corredor medonho. É feio demais. Nem preciso que alguém me diga que não é feio, porque é feio demais. Aqui, porque como eu sou uma pessoa precavida, aqui eu tenho mais... Peraí, me deu um blank. Manjericão anis. Mas o pobrezinho não tá se dando bem aqui. Essa hastezinha teria que estar numa cor bordô. Queridinhos, eu vou colocar vocês, vou mudar de lugar. Aqui uma das coisas que eu mais gosto, um dos temperos que eu mais gosto, que é coentro. Não sei se vocês já experimentaram colocar coentro no feijão. É demais. Ele ser cozido com coentro. Ai, oh meu Deus. Tô colocando os bofes para fora. Mais coentro. Essa aqui, essa mocinha aqui vai ter que sair também daqui, que não tá pegando legal. É a melissa. É uma erva muito boa. Já o patchouli tá mais ou menos, tá aqui, ó. Mas uma que está me surpreendendo, sabe quem é? A hortelã. Aquela hortelã que coloca em quibe. Não é que a danadinha chegou aqui, tá assim, toda
boazinha. Aqui é uma outra espécie de manjericão. Vocês já viram que eu amo manjericão. Aqui aquela salsa italiana. E aqui o danado marginal que come. Olha só. Olha o que ele faz com as minhas plantas. Ai, eu não aguento isso. Acho que eu já tô quase recorrendo aos venenos. Ai, tá doendo. E aqui é a coisa que todos os veranistas se orgulham de uma varanda grande. Uma varanda grande que eles possam mostrar para os amigos. E para mim só serve para guardar. Guardou a mesa que era do meu pai, que está ficando acabada. Essa minha mesa aqui, de 1700 e pouco. Simplesmente 1700 e pouco. Sabe lá o que é isso? Aqui o cofrinho do Daniel. Quando ele era pequeno, ele botava aqui as moedinhas e dinheiro para os anõezinhos. Para esse anãozinho tesoureiro. Aqui o meu vetiver, a raiz do vetiver, que é o que tem o aroma. Aqui as minhas experiências. Aqui folhas de patchouli. E ali minhas conchas que eu pego no voo. Engraçado, aqui tem praia, mas eu nem vi a praia, nem sei como ela é. E não quero levar nada daqui. Nada daqui. Nem terra, nem... Talvez só uma pedra. Para me lembrar de nunca mais vir aqui. Voltar aqui. Ai, é fogo. Tá doendo, Márcia. Ai. Essa andadinha, que não é longe, e acabou que eu deixei minha bengala em algum lugar. Acho que eu deixei lá na nano micro-horta. Não. Nunca pensei que eu ia dizer um dia essa frase que eu repito trocentas vezes por dia. Sem bengala eu não seria nada. Mas vamos nós, porque agora olha como que as coisas aqui em casa estão. Todas entulhadas. Eu podia muito bem ter colocado ali naquela varanda, mas eu prezo muito os meus livros e morro de medo de ter goteira e coisas assim. A mesa de papai é fácil, porque só basta colocar um plástico por cima quando começa a chover, mas a umidade não é legal para livros. Então tudo nosso tá espalhado. Tudo. É um negócio que me dói muito. Ali no fundo, a tal despensa, que até que é legal, até que é legal. Uma cozinha mínima, ai. Deixa eu ir, eu não quero fazer mais lamentações. E ali, Dona Ela, que parece que adorou aqui, que ela vai e dorme
na caminha dela, que ela transformou o sofá na caminha dela. Então vamos seguindo nós e tomara que um dia a gente consiga sair dessa casa e comprar uma nano micro chácara, tá? Um beijo. Bye.